Eu quero ainda permanecer em Estados Unidos, inclusive com um cenário de resultados, porque é impossível não falar da Tesla, né? Que hoje sobe impressionantes 16% depois dos números divulgados ontem, acima da expectativa do mercado. Uma volta de Elon Musk e tem também uma pitadinha ali de Trump trade ou de Trump eleito, talvez, nesse otimismo do mercado? Olha, o Tesla reportou ontem, desculpa, um resultado muito bom, né? Teve a lucratividade no Cybertruck, ele teve vantagens em créditos de carbono, que é uma coisa que eu não entendo por que eles olham isso com tanto carinho, já que não é o foco da empresa, ajudou, mas sim, tem um pouco também do benefício de se a empresa está indo bem e se o Trump vai ganhar a eleição, vamos lembrar, isso já é fato. Se o Trump for presidente, o Elon Musk vai ser alguma coisa dentro do staff dele. Uhum. Inclusive, se não estou enganado, o Trump quer colocar ele para justamente cuidar do orçamento, para pegar as ineficiências do governo americano e aparar, um pouco como o Milei fez na Argentina agora e já está colhendo frutos. Enxugar um estado gordo e ineficiente, porque tem muito desperdício. E esse é o tipo de economia que se a gente fizesse, por exemplo, no Estado brasileiro, a gente virava superavitário, porque o Estado brasileiro hoje é um cabide de ineficiências, era só parar as arestas. Se fizesse o que o Milei fez na Argentina, no Brasil, e passasse um teste de aptidão técnica em todos os funcionalismos públicos, eu garanto que cairia em 2/3 o número de funcionários aptos a trabalhar para o governo. Então tem esse ponto que uma coisa ajuda a outra. Agora, a empresa está indo bem. O Elon Musk conseguiu, dentro da Tesla, trazer mais eficiência. Quando ele começou a baratear o preço do carro, começaram a falar porque estava encalhado, ele aumentou vendas, conseguiu manter lucratividade, trouxe uma linha nova de produtos, melhorou os seus carros e trouxe competição, o que ajuda a ter comparação, porque antes a Tesla navegava sozinha, agora ela tem comparação, tem penetração, então tudo isso ajudou. E claro que pesa o fato do Trump ser líder da corrida presidencial e beneficiar o Elon Musk nessa história. Ô Fábio, ainda nesse sentido, né, a gente tem visto aí e estava comentando bastante, pelo menos num cenário de corte de juros, início de corte de juros ou aceleração por parte do Federal Reserve, numa mudança de estratégia, né, naquele famoso rotation das empresas menos capitalizadas, empresas que ficaram para trás, até as big techs tendo alguns resgates ali para poder fazer outros investimentos. Nesse contexto de dólar mais alto, de treasuries em alta, de expectativas, né, de não ter o famoso pouso suave ou até um no-landing lá nos Estados Unidos, muda essa estratégia de novo? A gente pode ver que efetivamente as big techs vão continuar ainda nessa pegada, a gente vai ter ainda a mesma percepção de que ainda é interessante nos títulos, ainda são interessantes essas empresas que continuam tendo esse perfil, né, mais de capitalizada, empresas mais voltadas a esses segmentos. A estratégia mudou e já reverteu a estratégia de investimentos com o cenário volátil do mercado? Eu não acho que reverteu, Felipe, mas a partir do momento que você tem um movimento de 50 pontos na taxa de 10 anos, o mercado se assusta. A gente tem que entender uma dinâmica que está acontecendo aqui no mercado americano que fazia tempo que não acontecia. A gente veio de 2008 a 2020 com juros negativos, taxas dos títulos todas depreciadas, 1,5%, 2% e tudo mais. Com a alta dos juros e agora a normalização, a gente sabe que o cenário base, essas taxas vão ser mais altas. Agora, quanto mais altas? Porque o Fed faz o primeiro corte, a taxa vai de 4 e alguma coisa, chegou a 4,50 10 anos, para 3,73. Aí acende a luz do não devia ter cortado, a economia está aquecida, a inflação vai voltar, olha o medo disso. Você tem o Paul Tudor e o Stanley Druckenmiller falando que o Fed errou, que a gente vai ter uma inflação voltando ano que vem com a normalização da economia global, as taxas sobem 50 pontos. Nessa hora, um portfólio manager ele tem que se proteger. Não adianta você
vê perspectivas em bons setores que se beneficiam de um ambiente saudável de juros baixos, mas com uma taxa de juros a 4,20, como ela chegou 4,25 ontem. Isso te obriga a se proteger. Por quê? Porque você não sabe se essa taxa do 10 anos é um novo patamar onde o mercado vai se acomodar, como era pré-2008, entre 3,80, 4, 4,20, ou se já é um mercado com medo do que os grandes investidores, como o Paul Tudor falou ontem, de uma inflação voltando, então a gente tem que estar comprado em ouro, comprado em Bitcoin, comprado em commodity, porque a gente vai ter um boom de inflação ano que vem. Quando isso acontece, o mercado vai para a segurança. E Big Tech hoje, pelo tamanho da capitalização, pelas margens e a capacidade de gerar receita, acaba virando um trade defensivo. Ô Fábio, falando em trade defensivo, não dá para eu não deixar de falar também sobre o que está acontecendo, ou aconteceu na Rússia, né? Toda aquela movimentação dos BRICS e praticamente os líderes, né, dos países do bloco falando sobre alternativas ao dólar. A gente viu o dólar aí se fortalecendo nos últimos tempos, nesse ambiente mais de proteção também de todo o mercado. Efetivamente, a gente consegue ter essa cesta de moedas dos países dos BRICS, mais ouro, sendo ou fazendo frente ao dólar, não que desbanque, mas fazendo frente efetivamente, colocando algum tipo de diminuição da dependência da moeda americana. A gente vai conseguir ver isso ser implementado numa perspectiva assim, não talvez de curto prazo, mas dá para a gente pensar nessas alternativas, Fábio? Olha, Felipe, vai facilitar os negócios entre os países dos BRICS, podem ter até novas adesões, mas eu acho que é muito precipitado, principalmente quando você olha pela qualidade dos membros do BRICS, pensar que uma moeda fundada por países onde na sua maioria são ditadores ou pessoas com viés socialista consiga ter uma penetração global que preze segurança. A gente viu o exemplo da China nos últimos anos, que todo mundo, uma grande parte do mercado falava que ela ia dominar o mundo, ia ser a grande potência, e o leão virou cachorrinho, tá lá dormindo, quietinho, sofrendo, o Xi Jinping buscando funding onde consegue, tentando ajudar a grande potência bélica que o pessoal achava que era a Rússia, e a gente está vendo que a história não é bem assim. O que as pessoas precisam entender, e é até saudável existir melhores termos de troca além do dólar, é que tem muita coisa que é atrelada ao dólar que dificilmente vai ser substituída tão cedo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a falar que o dólar vai acabar. A gente tem um mercado de 135 trilhões de dólares de dívida emitidas no mundo, emitidas em dólar. Aí como que acaba isso daí? Você vai queimar os 135 trilhões de dólares emitidos em dívida, e não é do governo americano, não. É dívida do mundo todo, que emitem em dólar. O próprio Brasil emitiu há poucos meses atrás títulos de 5 anos em dólar. As empresas brasileiras estão emitindo em dólar. Empresas globais emitem em dólar. Aí eu fico pensando, qual vai ser a primeira empresa que vai emitir dívida em BRICS Coins, né? Que para mim, BRICS Coins entra naquele ramo das criptos, as shitcoins, que é tudo a mesma porcaria. Você vai confiar a sua reserva a um país como os Estados Unidos, que no mínimo pode ter o presidente mais torto que foi, é um país sério, um país correto, ou você vai deixar na mão do Xi Jinping, do Putin, do Maduro, do Lula? Desculpa, você põe tudo isso num liquidificador, não sai nada, não tem suco ali. É a pior qualidade de... Você não vai confiar. Então, eu acho que ajuda a negociação bilateral, ajuda a trazer mais coisa, mas dificilmente substitui o dólar.